Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, como prometido, hoje eu vou dar início a alguns vídeos, onde eu estou explicando algumas coisas sobre o nosso conteúdo, né? De modo que a gente não fique completamente perdido, né? Quando a gente voltar a ter as nossas aulas de física, certo? Bom, na última aula, nós estávamos vendo unidades de medida, né? Transformações de medida de uma para outra, e também estávamos vendo algumas coisas como a gente representava essas unidades de medida, que seriam os algarismos significativos, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai relembrar um pouco essa aula, dando um pouquinho mais ênfase em como a gente vai representar as medidas, não só em física, mas também no dia a dia, certo? Bom, a maneira como a gente vai representar essas unidades de medida são representadas por números, como a gente já comentou na aula anterior, né? Esses números, eles são compostos, além do número, por uma unidade de medida, cujo, né, como se transforma de uma unidade em outra, a gente viu isso na aula passada. Agora a gente vai um pouquinho mais a fundo e a gente vai entender como esses números, não as unidades, né? Porque nas aulas anteriores a gente falou sobre as unidades. Então agora a gente vai falar como são expressos esses números, certo? Bom, esses números são expressos, como a gente já comentou, na forma de algarismos significativos, ok? Bom, para ficar mais fácil a gente entender o que significa isso, coloquei uma pequena seta aqui e a gente vai agora compreender como medir essa seta. Bom, a gente pode medir essa seta de várias maneiras. Eu vou escolher como método para a gente medir o tamanho dessa seta, vou utilizar uma régua. Olhem lá, peguei uma régua virtual, coloquei essa régua virtual em cima da nossa linha, ok? O que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar que a régua forneceu um número, né? Olha lá, é um pouquinho maior do que 8, o tamanho dessa nossa medida, certo? Bom, se a gente aproximar um pouco mais essa nossa régua, nós veremos que esse um pouquinho maior é em torno de 8,3 centímetros, ok? Bom, bom, gente, então, esse 8,3 presente na nossa resposta é o algarismo significativo, ok? Bom, e esses números, esses algarismos, né, significativos, eles vão ser divididos em dois tipos de algarismos. O algarismo exato e o algarismo duvidoso, ok? Então, olhem lá, uma grandeza medida, é isso que está escrito no próximo slide, ó. Além do algarismo exato, deve apresentar um algarismo chamado de avaliado ou duvidoso, certo? Bom, os algarismos significativos, os números, né, que representam as unidades de medida, eles podem ser medidos por vários instrumentos. A gente utilizou na nossa aula agora a régua, né, para medir esses algarismos significativos. Mas, se a gente quisesse um número muito mais preciso, né, o nosso resultado deu em torno de 1,3, se a gente quiser um número um pouquinho mais preciso, a gente vai usar um instrumento chamado paquímetro, né? Este instrumento, ele é utilizado geralmente se a gente quer uma medida muito exata daquilo que a gente quer, daquele comprimento que a gente quer medir, certo? Bom, para a gente ter uma noção, a régua, ela tem uma precisão, ela é dividida, né, em 0,1 partes de centímetros, geralmente, né? Então, o nosso comprimento seria 8,3 centímetros, que foi o que nós vimos com o auxílio da régua virtual, tá?
O paquímetro, como eu tinha comentado, ele é muito mais preciso. Ele tem uma precisão, a menor divisão dele é 0,01. Então, o nosso valor não seria dado com 2 algarismos significativos como aqui. Como ele é mais preciso, né, ele tem 2 números depois da vírgula, o nosso resultado poderia ser dado na forma de 8,26, perdão. Bom, mas isso é só a nível de curiosidade, não é uma coisa que a gente precisa necessariamente saber, porque saber sim, né, mas não vamos utilizar isso no andamento da disciplina. Bom, um pequeno exemplo sobre isso que eu estou falando. Então, nós temos ali um valor, um objeto que foi medido numa balança e obteve-se uma massa de 7,978 gramas. E nós queremos saber, primeiro, na letra A, quantos algarismos significativos esse número apresenta. Na letra B, quais são os algarismos exatos deste número. E na letra C, quais são os algarismos duvidosos desse número. Bom, vou começar a resolver primeiramente pela letra A, né? A pergunta era, né, quantos algarismos significativos esse número apresenta? Que número, professora? Já não lembro mais. Vamos colocar um número aqui. O número é 7,978 gramas. Certo? Bom, os algarismos significativos são todos aqueles que pertencem ao número e que são diferentes de zero se estiverem localizados à esquerda do número. Logo, este número aqui, 7,978, ele apresenta 4 algarismos significativos. Tá? Então, ele apresenta 4 porque ele é composto, ó, por 4 números diferentes de zero à esquerda. Então, não tem, ó, zeros localizados à esquerda. Então, todos os números representam os algarismos significativos. Na letra B, nós queremos saber quais são os algarismos exatos. Vamos novamente colocar o número aqui na tela. Ó, os exatos são todos os números que aparecem antes do penúltimo número e que sejam diferentes de zero antes da vírgula. Ó, quantos números nós temos antes da vírgula diferente de zeros até o penúltimo número, certo? Até o último número. Ó, o último número não conta, só contam os números anteriores ao último que sejam diferentes de zero antes da vírgula. Nós temos quantos números? Isso mesmo, temos 3 números. Logo, os algarismos exatos são esses 3 números, né? Antes do penúltimo, antes do último, só fica o último de fora, ok, pessoal? Letra C. Quais são os algarismos duvidosos? Vamos ao número novamente. Ó, o duvidoso é aquele número que foi excluído como número exato. Então, o algarismo duvidoso é sempre o último número mostrado. Logo, o 8 é o algarismo incerto ou duvidoso. Resumindo, então, ao medir a massa de um objeto, obtém-se um valor de 7,978. Os 3 primeiros números, desde que o primeiro número não seja zero, tá? São os algarismos exatos. O último número é um algarismo incerto ou duvidoso. E todo o número, né? A quantidade de números que existem neste número, desde que o primeiro não seja zero,
representam 4 algarismos significativos. Ok? Então, resumindo, algarismos significativos são todos os exatos, mais o primeiro número dos incertos ou duvidosos. Espero que tenha ficado claro, né? Essa primeira parte. Para terminar, tem outra informaçãozinha que seria interessante nós sabermos. A gente até comentou na aula passada, tá? A grandeza medida, ela pode ser medida de várias formas, desde que não seja alterado o número de algarismos significativos. Vamos a alguns exemplos. Ó, agora o estudante mediu, né, um objeto, a massa de um objeto, e ele encontrou o valor de 0,02130 kg. Tá? Este número, como a gente comentou anterior, os que estão na frente do zero não contam, só vai contar os números reais, tá? Então, a gente tem ó, os números reais aqui, o 2130. Então, ele tem 4 algarismos significativos. Então, a gente pode escrever ele assim, como foi colocado no exemplo. A gente pode escrever ele como 2,130 vezes 10 na menos 2, certo? Ó, ele continua tendo 4 algarismos significativos. Vocês viram que os zeros não contam, tá? Só começa a contar os algarismos significativos a partir do primeiro número exato, do primeiro número existente, tá? Então, posso escrever como 2,130 vezes 10. Ó, mudei aqui, só foi mudado a unidade de medida. Posso escrever como 21,30 gramas. Continuei com 4 algarismos significativos. Ou 21,30 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Vejam que eu alterei as unidades de medida, mas não alterei a presença dos 4 algarismos significativos do número. Como é que a gente faz a contagem, então, dos algarismos significativos? Como a gente comentou antes, a contagem é feita da esquerda para a direita, começando pelo primeiro número diferente de zero. Alguns exemplos disso. Ó, primeiro, 134 gramas. Quantos algarismos significativos tem? Isso mesmo, 3 algarismos significativos. Certo? Exemplo 2. 3.005 metros. Vejam que não temos vírgula, logo todos os números fazem parte dos algarismos significativos. Então, neste caso, temos 4 algarismos significativos. Agora, o que acontece? Começamos a contar da esquerda para a direita, mas temos que começar no número real. Os zeros não fazem parte. Então, começa a contar a partir daqui. Então, a gente tem 3 algarismos significativos aqui para este anterior, né, gente? Certo? Então, 3 algarismos significativos aqui. Bom, e agora o que vai acontecer? O número é 34,000. Diferente do exemplo anterior, né, onde os zeros que estavam à esquerda, eles não contavam, tá? Agora, os zeros que estão à direita, eles contam para gerar o algarismos significativos. Então, dessa forma, quantos algarismos significativos nós teremos? Os 3 que estão após a vírgula e os 2 que estão antes da vírgula. Logo, este número terá 5 algarismos significativos. Ok, então, para finalizar, o que vai acontecer? Agora nós temos o número 143,8 metros. Olhando aqui, né, não tem nenhum número com zero, então é só contar os números que estão presentes. Nós temos 4 números, logo teremos 4 algarismos significativos.
foi. E se a gente tiver que arredondar o nosso número? Como ele vai ficar no nosso resultado? Bom, existe uma regra para arredondamento, que eu creio que vocês já sabem, porque já viram isso no ensino médio, é só para relembrar. A gente vai primeiro escolher a casa decimal, certo? Até onde a gente quer fazer a aproximação. Depois a gente vai desprezar o algarismo seguinte, se for inferior a 5. Vamos acrescentar uma unidade à casa decimal, se o algarismo for superior a 5. E se ele for igual a 5, ou fica como está, ou acrescenta-se uma unidade. Aí vai ficar a critério de vocês. Vamos mostrar 2 exemplos. Olha lá, o número é 34,567. Nós sabemos que esse número tem 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Se nós quisermos deixar este número com 3 algarismos significativos, o que a gente vai fazer? O que diz a regra? Escrevemos os 2 primeiros números, certo? Aí temos que colocar agora o duvidoso. Se o posterior ao duvidoso for maior do que 5, a gente arredonda para mais. E foi o que a gente fez ali. Ficou 34,6. Se esse segundo número aqui, depois da vírgula, fosse igual a 5, a gente podia escolher. Ou deixava 5, ou aumentava para 6. Mas, como ele é maior do que 5, obrigatoriamente a gente tem que aumentar esse 5 aqui para 6. Mais um exemplo. O número agora é 2,340. Neste caso, o que a gente faz? Vamos imaginar que a gente queira deixar esse número com 2 algarismos significativos. Agora a gente vai olhar aqui e a gente vai ver que o 4, ó, ele é menor do que 5. Se esse 4 é menor do que 5, quando a gente arredondar, teremos que deixar, né, esse número sendo igual ao valor que ele tem. Logo, em 2 algarismos significativos, esse número aqui fica valendo 2,3 gramas. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha sido clara aqui. Obrigado e bom trabalho ainda para quem não trabalhou na lista, certo? Um abraço a todos. Agradecer a todos, né, a atenção e disponibilidade para assistir essa aula e que venham as próximas aí. Um bom descanso a todos.